Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre a ergonomia no banheiro. Quando a gente entra num banheiro, não é comum pensarmos no porquê de cada coisa ter um lugar, né? Uma disposição. Só reparamos se o banheiro é pequeno ou grande no acabamento, na cor das louças, se ele é luxuoso ou simples e por aí vai. O forro de gesso, ele ocupa aí pelo menos 15 centímetros lá do espaço do teto. Então, se você for construir, considere deixar na sua casa aí pelo menos um pé direito aí de 2,80 para quando você fizer o gesso, a sua casa não ficar com o pé direito muito baixo. A partir de 2,60 já é um tamanho bom aí de espaço no teto. O cômodo ele fica mais ventilado. Diferente dos outros ambientes da casa, onde o peitoril da janela fica a 1,10, como eu já falei para vocês em outros vídeos, no banheiro a janela precisa ficar posicionada mais alta, pelo menos a 1,50 m do piso, né? O peitoril, para que quem passe aí do lado de fora não veja você aí do lado de dentro. Mas isso também vai depender aí do modelo da sua janela, tá bom? Geralmente as janelas dos banheiros, elas são alinhadas com a porta do banheiro. Outra coisa muito importante que eu já falei para vocês também aí sobre o vidro da janela do banheiro, é que se você não tem vizinhos, né, que dão aí vista para o seu banheiro, você pode até colocar um vidro transparente, não tem problema nenhum. Agora, se você mora na cidade ou tem vizinhos aí muito colados na sua casa, é interessante que você coloque um vidro leitoso ou então um vidro transparente boreal, que a pessoa, quando ela olhar aí para a janela do seu banheiro, ela não vai ver você do lado de dentro. A maioria das pessoas que vão construir ou reformar não sabem qual é a medida mínima de um cômodo para que ele caiba aí o essencial daquele espaço. Esse tipo de informação sempre ficou muito restrito aos profissionais de arquitetura e engenharia. As medidas mínimas para você ter um banheiro aí confortável na sua casa é de 2,40 por 1,20, como eu coloquei aí para vocês. E esse espaço ele vai ser dividido em três: 80 centímetros para a área do box, 80 centímetros para a área do vaso e 80 centímetros para a área da pia. Tem gente que consegue fazer banheiro aí menor do que isso, mas essas medidas elas são aí bem confortáveis para você ter um banheiro aí legal, né? Que não é grande, mas também não é muito pequeno. Então agora a gente vai começar a falar aí sobre as medidas, né? O tamanho das coisas no banheiro. Então aqui a gente está falando da área do box. Lá em cima a gente tem a altura do chuveiro. O cano de água que você vai ligar o seu chuveiro, ele vai ser instalado aí numa altura de 2,10 a 2,30 do piso. E 10 centímetros acima desse cano de água que você vai colocar aí, você vai colocar lá uma tomada 220 para você ligar o seu chuveiro. Se você for usar ducha, você não vai precisar usar a tomada, mas é importante que você tenha aí mesmo assim uma tomada, porque caso um dia a ducha dê algum problema e você compre um chuveiro, para você ligar o chuveiro, você precisa ter a tomada lá. E os registros de água quente e frio, você vai instalar aí numa altura aí de 1 m a 1,10 m do piso. Então, essa é a altura aí considerada padrão para você instalar os registros aí de água quente e fria. Essa área do box a gente está vendo como se tivesse aí de frente para o box. Então, tem 1,20 m aí de largura. E nesse caso aí foi colocado um nicho, né, de parede a parede. Esse tamanho aí que eu coloquei para vocês é um tamanho excelente, 30 centímetros de altura por 50 de largura e 9,5 de profundidade. Esses 9,5 aí vai depender bastante do tipo de bloco que você fez a sua casa. Pode ser que você consiga fazer um pouco mais profundo e aí você pode deixar com um pouco mais de 9,5. Você também consegue comprar, pessoal, esse nicho pronto já nas lojas aí nos home centers. Você não precisa mandar fazer na marmoraria, nem precisa ir correr o risco do seu pedreiro errar, por exemplo, na hora de fazer o acabamento, né? Que precisa ser feito a 45 graus, essas quinas. Então, você pode comprar já esse nicho pronto e só pedir para o seu pedreiro fazer o corte aí na sua parede e encaixar. Mas existem alguns modelos nas lojas que você consegue comprar que ele é vazado, para você poder combinar o revestimento da parede com o revestimento aí do fundo do nicho. Então, ele só tem as bordas.
ele fica bem interessante. Então, pessoal, o nicho ele deve ser instalado aí no seu banheiro, na área do box, a partir de 1 metro do piso. E geralmente você precisa também observar aí a paginação do revestimento. Para quem sonha com nicho, mas a parede é estrutural, você pode fazer uma parede de drywall em um dos lados aí, só para fazer o nicho se você tiver espaço. Ainda falando aqui da área do box, mas agora a gente vai falar para quem quer colocar banheira dentro dessa área aí do box, né? Então, a gente está vendo aí que essa parede, essa área do box está com 1,20 m. Ponto de água para você instalar a banheira, ele fica aí a 50 centímetros do piso. E os registros da banheira, eles ficam a 75 centímetros do piso. Claro que isso também vai depender do tipo de banheira que você vai colocar, né? Se você tiver uma banheira aí mais alta ou mais baixa, talvez você queira mudar esses pontos, mas esses valores, eles são aí apenas para referência, tá, pessoal? Esse daqui é um modelo, né, de hidromassagem vertical para quem sonha em ter uma massagem no banho, mas não pode colocar uma banheira, seja porque a laje não aguenta ou por algum outro motivo. Já falei para vocês em outros vídeos da importância, né, do banheiro ter caimento. Caso contrário, toda vez que você lavar o banheiro, você vai ter que ficar puxando aí a água com rodo. Independente aí do tamanho do piso que você coloque, você vai precisar fazer um caimento para o ralo. Geralmente, quando ele é feito aí com peças menores, ele é feito dessa forma, né? O azulejista ele vai cortar de um jeito aí que vai acompanhar o caimento do piso. Você também consegue fazer essa queda com porcelanatos, por exemplo, de grandes formatos. E aí você não vai precisar ter esse monte de recortezinho, né? Ele vai fazer o caimento como se fosse uma rampa e vai colocar as peças inteiras e não vai ficar esse monte de recorte. Para peças grandes, é interessante que você coloque também ralos lineares, né? Fica mais bonito aí o acabamento do seu piso. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns modelos aí de ralos. Existem diversos modelos de ralo. Começando aí do lado esquerdo, esse modelo de ralo, a água desce aí por esse vão, né? Desse quadradinho pelas bordas. E esse modelo de ralo, ele permite que você coloque aí em cima do ralo um pedaço do revestimento que você usou no piso do banheiro. Então, o ralo ele fica aí bem camuflado, fica bem interessante, né? Esse modelo do lado aqui, ele é acionado quando você pisa, ele abre o ralo. Quando você pisa de novo, ele fecha o ralo. Então, é um modelo de ralo aí chamado ralo inteligente clique. E ele é bem interessante porque ele evita aí, por exemplo, que entre insetos. Do lado direito, lá na ponta, a gente consegue ver um ralo linear, só que ele é do estilo desse primeiro aqui. Então, você consegue cortar também um pedaço do revestimento e colocar em cima do ralo para ele ficar aí o mais discreto possível. Existem vários modelos de ralo, né? Desde aqueles tradicionais que a gente usava antigamente, até esses modelos aí que são os modelos mais modernos. Na área do box, pessoal, eu já falei para vocês quando eu falei de box, né? Para você nunca colocar um box com porta de abrir virada a porta para dentro, né? Para que você evite acidentes, caso a criança caia ou algum idoso desmaie. Se ele desmaiar dentro dessa área do box, vai ser praticamente impossível você socorrer a pessoa sem você quebrar esse vidro. Se você for fazer um box com porta de abrir, peça para a pessoa instalar sempre a porta abrindo para o lado de fora. Aqui a gente vai falar sobre a instalação do vaso sanitário. Então, a gente está considerando aqui para essa área do vaso uma largura de 80 centímetros, né? Ele precisa estar centralizado nesse espaço aí de 80 centímetros. Do lado esquerdo, do lado direito, aí dependendo do seu gosto, você vai colocar a papeleira. A papeleira, ela fica geralmente aí de 50 a 60 centímetros do piso. E aí, do lado oposto, ou do mesmo lado, você pode colocar a lixeira também. Nessa imagem aí, vocês estão vendo que eu coloquei a válvula hidra, né? Que ela deve ser instalada aí aproximadamente 1 metro do piso. Quando você compra um vaso com caixa acoplada, você não vai precisar da válvula, né? Você só vai precisar da válvula se você comprar um vaso aí sem caixa. Hoje em dia quase não se usa mais válvula hidra. Ela sempre vai dar algum tipo de vazamento. Aí você tem que quebrar o revestimento para consertar. Eu aconselho que se você vai comprar vasos aí para sua casa ou trocar ou comprar novo, não faça a instalação com válvula hidra. Compre vaso com caixa acoplada.
Aqui, pessoal, eu vou falar sobre a ducha higiênica. Se você quiser colocar um ponto de água para ducha higiênica, você vai colocar ela aí de 50 a 60 centímetros do piso e você vai deslocar aí 35 centímetros do vaso para um dos dois lados, né, que você achar melhor, e você vai instalar aí esse ponto de água. O suporte da ducha higiênica você vai colocar de 65 a 70 centímetros do chão, deslocada aí a 45 centímetros do vaso. Hoje em dia, pessoal, não é mais necessário você deixar um ponto de água para ducha higiênica. Você pode usar, é o mesmo conector que sai o ponto de água para o vaso, você consegue colocar lá tipo um T nesse conector, que esse conector vai alimentar a ducha higiênica. Então, hoje em dia, não é mais necessário que você coloque um ponto só para ducha higiênica, tá bom? Aqui eu estou mostrando aí para vocês uma imagem para vocês saberem o ponto exato que vocês têm que deixar o cano de esgoto, né? E o ponto de água para a instalação do vaso. Essa imagem ela estaria aí mostrando qual é a distância que você tem que deixar da parede até o ponto de esgoto para você colocar o vaso. Que a distância da parede até o ponto de esgoto é de 30 centímetros. E a gente consegue ver também que o ponto de água ele está deslocado aí do eixo 15 centímetros e está de baixo para cima a 20 centímetros aí de distância. Por que essa informação aqui é muito importante? Porque, infelizmente, tem pedreiro que não sabe disso. Eles fazem essa marcação aí no olho. Quando ele não tem conhecimento dessas medidas, pessoal, o que vai acontecer? O seu vaso ele vai ficar afastado da parede, o que não é o ideal. Para que você vai perder aí 10 centímetros da parede, ficar com aquele buraco atrás do vaso, se não tem necessidade? Então, o ideal é que o vaso ele fique aí encostado na parede, talvez deixar aí 1 centímetro de distância, só para você conseguir tirar a tampa, né, da caixa, né, para fazer algum tipo de manutenção. Aqui a gente está vendo aí a área da pia, né? Então, o cano de água ele fica a 60 centímetros do piso, se for torneira de mesa, né? E o cano de esgoto ele fica a 50 centímetros do piso. Vocês estão vendo aí na imagem superior os dois canos aí, que seria considerado aí um para água quente e um para água fria, como se fosse usar um misturador, né? E 10 centímetros abaixo você vai instalar o cano de esgoto, sempre no pessoal, no eixo, né? Então a gente está considerando aí uma área de 80 de largura e você vai fazer a instalação disso daí tudo no eixo, então na metade aí da distância. Aí embaixo também vocês conseguem ver o sócolo. Se você quiser fazer um sócolo aí para apoiar esse gabinete aí do seu banheiro, é interessante que você faça um sócolo com 20 centímetros de altura e a profundidade, como eu já falei para vocês, é sempre 10 centímetros a menos do que o móvel. A altura padrão aí, a média utilizada aí no mercado é de 90 centímetros, mas você pode colocar aí, dependendo da sua altura, de 85 a 95 já acabada. Aqui embaixo você vai ter o sócolo, aqui no meio você vai fazer o gabinete e em cima você vai colocar a cuba. E tudo isso aqui não pode passar da altura aí padrão. Então, pessoal, para essa área de pia aí com 80 centímetros, eu faria um gabinete de 80 de largura, 55 de profundidade e 70 de altura. Fica um gabinete aí bem interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a área da pia ainda, só que sobre o armário superior. Você tem aí geralmente duas opções de armário superior quando você vai fazer aí na sua casa. A primeira opção seria fazer um armário superior aí de 80 de largura. É interessante que ele tenha o mesmo tamanho da pedra, né, para não ficar desproporcional. Então ele ficaria de 80 de largura, 70 de altura e 12 de profundidade. Por que o armário superior ele tem que ter 12? Porque a gente já viu lá na aula de ergonomia que tudo que fica aí acima da nossa cintura precisa ser proporcionalmente menor do que está abaixo, para que a gente não bata a cabeça. E um armário aí de banheiro, ele não precisa ter uma profundidade maior do que 12 centímetros, porque você vai guardar aí shampoo, vai guardar coisas que são pequenas, que não ocupam muito espaço. O que você poderia fazer também como segunda opção de armário superior? Fazer esse modelo aí de bancada, indo lá desde a parede até passando aí por cima do vaso e indo até a parte do box.
O que eu não acho interessante? Você deixar, por exemplo, essa distância aí da tampa da bacia, né, da tampa da caixa acoplada para a pedra tão pequena como está nessa imagem. Porque se você precisar fazer algum tipo aí de manutenção nessa bacia, nessa caixa, você não consegue botar a mão ali. Então é importante que, se você for optar por fazer esse tipo de bancada, você deixe aí um espaço maior de distância aí dessa pedra até o início aí dessa tampa, para que você consiga fazer alguma manutenção se necessário. Mas voltando aqui para o armário superior, caso você opte aí por esse tipo de bancada, ficaria feio você fazer um armário superior só ali da largura da pia, porque com essa pedra você já estendeu aí a bancada, né, mais para cá. Então, nesse caso, vamos supor aí que essa bancada ela tenha 1,60 m de largura. A fazer um armário superior com a mesma largura, só que você vai fazer aí 70 de altura e também 12 de profundidade. A única diferença é que você vai acompanhar a largura da pedra para não ficar esquisito, tá bom? Na área da pia existem diversos modelos aí de cubas, com diversas alturas, larguras, né? E cada uma tem uma especificação e um uso, né? Você vai ter que escolher aí qual que você quer colocar na sua casa. Vamos falar agora um pouquinho sobre a altura ideal da pia. Então, eu vou deixar aqui um macete para vocês saberem qual que é a altura que vocês precisam ter de pia. Isso daqui, pessoal, serve tanto para a pia da cozinha, quanto para a pia de banheiro, quanto para tanque, para tudo, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é localizar o umbigo de vocês. Coloque 3 dedos abaixo aí do seu umbigo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui do lado esquerdo. E peça para alguém medir quanto que dá aí com uma trena da altura do chão até o 3º dedo, como eu estou mostrando aí para vocês nessa imagem. A medida encontrada aí na trena será a altura de pia certa para sua altura. Uma pessoa que ela mede aí 2 metros de altura, ela não pode ter uma pia do mesmo tamanho de uma pessoa de 1,5 m. Ela vai ficar com dor nas costas quando ela for usar essa pia, quando ela for lavar louça. Essa técnica aí, ela é bem interessante porque você consegue descobrir aí qual é a altura que você tem que deixar da pia. Então, aqui do lado direito, ó, vamos supor aqui que deu 97 centímetros. O seu sócolo com o seu gabinete, com a sua cuba, elas precisam, tudo isso aqui precisa dar no total 97 centímetros. Então, você vai colocar, por exemplo, 20 centímetros de sócolo e você vai ter que contar aí quanto que tem a sua cuba. A diferença você vai fazer em gabinete, entendeu? Então, é assim que você vai definir aí na sua casa qual que é a altura ideal para você instalar as pias da sua casa. O ideal é que a torneira ela fique aí de 15 a 20 centímetros da borda da cuba. Na área da pia, pessoal, a gente está vendo aí um modelo aí de cuba dupla e eu coloquei aí o nome, né, das peças para vocês saberem, né? A gente já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né? Então, essa parte aqui da frente da pedra, né, que fica em cima do armário, ela é chamada de saia. Quando você for fazer a sua pedra, o marmorista ele vai te perguntar qual o tamanho da saia que você quer deixar. Então, você já sabe aí que a saia é essa parte aí de baixo. Na parte de cima aí, a gente já sabe que essa parte aí de dentro, né, é a cuba, né? E na parte lá de trás, lá que fica embaixo do espelho, é o frontão. O ideal, pessoal, para que a sua pia aí ela fique proporcional, é que você faça a saia do mesmo tamanho do frontão. E aqui vocês estão vendo, né, que tem uma tomada aí bem atrás, quase do lado aí da torneira da cuba, né? Então, por que eu fiz essa marquinha aí e joguei para o lado? Pessoal, infelizmente tem muita gente que quando vai fazer tomada aí no banheiro, que é uma coisa que você não pode esquecer de deixar jamais, né? Só que, infelizmente, às vezes por falta de conhecimento, as pessoas elas acabam colocando essa tomada na parede aí de frente para o espelho, o que não é recomendado. Por quê? Vai ser muito mais difícil do marmorista dar acabamento nessa pedra, fazendo esse corte no lugar certo. Aí depois você vai colocar essa tampinha aí para tampar a tomada, aí a tampinha começa a cair, não fica no lugar porque está colada no granito. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês coloquem essa tomada do lado, nunca coloca a tomada de frente na pia, coloca sempre do lado, porque do lado você pode colocar ela aí na altura de tomada média e ela não vai atrapalhar em nada.
E qual que seria o tamanho mínimo aí para você ter duas cubas? Você precisa ter pelo menos uma parede aí de 1,40 m para você fazer duas cubas como essas aí que vocês estão vendo, confortáveis no banheiro, tá bom? Nessa imagem aqui, vocês estão vendo que o furo da sua pedra vai depender aí bastante do modelo de cuba que você vai comprar, né? Tem modelo que você precisa furar a pedra e aí vai encaixar na cuba, igual esse daí que vocês estão vendo aí em cima do lado esquerdo. Tem cuba que vai ser de mesa e a torneira vai ser de parede, como vocês estão vendo aí. Do outro lado lá tem um outro modelo, né, que é uma torneira de bancada. Então, isso tudo vocês precisam ver durante a fase do projeto. Lá na fase de projeto, que vocês vão definir se vocês querem ter aí uma torneira de parede ou de bancada. Se vocês forem fazer uma torneira de parede, o ponto da água aí ele tem que ficar a 1,10 m do chão, de 50 a 60 centímetros para você colocar uma torneira de bancada. Aqui é uma simulação, né, de paginação de piso para o tamanho desse banheiro aí que a gente viu lá no começo da apresentação, de 2,40 por 1,20. Então, se você colocar aí peças de 60 centímetros, você vai conseguir ver as peças inteiras e você praticamente não vai ter recorte. Porta do banheiro, como a gente já falou, né? O ideal é que você coloque uma porta aí de 70. A de 60 ela é bem pequenininha, pessoal. Você, dependendo aí do que você for fazer, carregar alguma coisa para o banheiro, você vai ter que meio que passar de lado praticamente. Então, no banheiro, se você tiver um banheiro muito pequeno, coloca uma de 60. Se você tiver um banheiro um pouco mais espaçoso aí, que não vai bater nada, coloca uma de 70, que fica aí bem interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acessórios do banheiro, né? Aqui você está vendo um toalheiro de banho. O toalheiro de banho ele deve ser instalado aí no banheiro de 1,50 m a 1,80 m do piso. E aí você vai precisar ver aí de que lado que você vai colocar. Toalheiro de rosto, pessoal, geralmente ele é instalado aí 30 centímetros acima da cuba. Você pode colocar também um toalheiro elétrico, como esse aí que eu estou mostrando para vocês, e ele aquece as toalhas, é bem interessante aí na época do inverno. Ou se você mora em lugares muito úmidos, que demora a secar a toalha, por exemplo, instalado aí geralmente de 1,60 a 1,80 do piso, e você precisa deixar aí 20 centímetros abaixo dele uma tomada, né? E aí você precisa ver aí se o aparelho é 110 ou 220. E também precisa verificar aí a amperagem, né? Se a amperagem aí desse equipamento é de 10 ou 20 amperes. A iluminação ideal para um banheiro é de 2.700 a 3.000 K, né? Que é uma iluminação morna. E você pode fazer a iluminação com LED de Croica par 20. Por que par 20? Porque ela é uma lâmpada aí mais durável, né? Ela é resistente aos vapores do chuveiro. Ela não vai queimar com frequência e ela vai te atender aí com a iluminação necessária para essa área aí do banheiro. Não siga a moda, né? A gente tem muito essa coisa de, eu quero colocar no meu banheiro o que tá na moda. Esse banheiro aí ele já foi moda em algum momento, né? Tem gente que gosta do retrô, né? Nada contra, mas a gente olha para esse banheiro e ele tá gritando por uma reforma. Então, tome cuidado com a moda, tome cuidado com coisas assim muito específicas, muito datadas, porque as coisas elas mudam muito rápido, principalmente nessa área de revestimento. E daqui 5 anos, a reforma que você fez, ela já pode estar aí completamente desatualizada, dependendo do tipo de acabamento aí que você escolheu para sua casa. Use cores neutras como branco, cinza e bege. O branco, o cinza e o bege, eles não saem da moda nunca, pessoal. Nunca, nunca, nunca. Louças brancas, revestimento cinza, revestimento bege, são paletas aí muito interessantes para você aí que está construindo sua casa, que está colocando revestimento, porque elas são cores que nunca vão sair de moda, independente de qualquer coisa aí que aconteça. Aqui eu quero mostrar para vocês um banheiro que ele é chamado demi-suite. E como é que funciona esse banheiro? Então vamos supor aí que você vai fazer 2 quartos aí para os seus filhos, tá? A gente não tá falando aqui de suíte, a gente tá falando de quarto aí ou de visita ou quarto dos filhos, tá bom? Então você quer fazer um quarto para um filho de um lado, um quarto para o filho do outro, mas você não quer fazer 2 banheiros porque banheiro custa caro. Um banheiro ele custa em média aí uns R$10.000, tá? Antes dessa subida absurda aí dos preços das coisas.
Então, você pode fazer um único banheiro para atender esses 2 quartos. Tem a entrada dos quartos aqui separada e o banheiro ele vai ficar exatamente aí no meio dos quartos e de dentro dos quartos, cada quarto consegue acessar esse banheiro. E aí, claro, né, que você tem fechadura, né, dos 2 lados. Então, quando um entra para usar, fecha as 2 portas e usa. E aí, sabe, o outro sabe que está ocupado. Você vai economizar bastante, né, fazendo apenas um único banheiro. Essa daqui é uma imagem de como que seria esse banheiro aí por fora. A parte que tem o lavatório, ele fica do lado de fora, ó, como está aqui na planta. Então, se um quer escovar o dente ou lavar a mão, ele consegue fazer sem entrar na área do vaso e do chuveiro. Então, enquanto um escova o dente, o outro toma banho. Então, seria exatamente essa proposta aí, ó, com 2 portas, né, uma de cada lado, e a área da pia aí no meio, com gabinete, tudo bonitinho. É uma solução aí bem interessante. Agora eu vou falar para vocês sobre opções aí de revestimento alternativo. O revestimento padrão para banheiro, né, como todo mundo sabe, são os azulejos na área do box e na área de fora. Hoje em dia não está mais se usando muito revestimento em tudo como antigamente. Então, pessoal, qual seria a alternativa aí para quem não tem dinheiro nem para colocar revestimento no banheiro? Você pode fazer, como eu já falei para vocês, uma impermeabilização de boa qualidade. Você pode passar uma tinta epóxi. Se você passar uma tinta epóxi, você vai ter aí um banheiro impermeabilizado e temporariamente você vai usar ele aí por muito tempo. É fácil de lavar, é uma tinta aí que praticamente ela não descasca de jeito nenhum. Ela é uma tinta mais cara do que a tinta acrílica, dura aí muito tempo e ela pode servir aí como alternativa a um revestimento, caso você não consiga colocar nesse momento. Uma outra opção de revestimento alternativo é a fórmica. A fórmica é um material utilizado aí para revestir os armários, mas ele é um material, pessoal, que ele pode ser moldado aí em qualquer lugar. Você pode fazer um orçamento e verificar aí o que vale mais a pena, colocar um revestimento de azulejo ou colocar, por exemplo, uma fórmica aí no seu banheiro. Outro tipo de revestimento alternativo é o vidro. Eu até coloquei aí uma foto de referência para vocês. Por que não fazer um revestimento de vidro no banheiro? Por que tem que ser azulejo? Para você colocar o revestimento tradicional, você vai precisar aí do azulejista, do pedreiro, argamassa, rejunte, né? Entre outras coisas. E você pode fazer um orçamento, por exemplo, aí com o vidraceiro para ver quanto que custa para fazer acabamento com vidro e faz o orçamento também com o pedreiro para ver quanto que fica o acabamento tradicional. E por que não? Pode ser uma opção aí para você, se você quer um banheiro diferente. Não use piso polido. A gente já falou sobre isso também, que não é interessante nunca, jamais você colocar piso polido no banheiro. O piso polido, ele é extremamente escorregadio. Não use mais faixas. As faixas, né, que eram muito utilizadas antigamente, as faixas de pastilha ou faixa de cerâmica, entre outras, elas estão fora de moda. Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de faixa. Não quer dizer que você não possa colocar no seu banheiro. Eu só estou dizendo que hoje em dia elas estão fora de moda, tá bom? Evite revestimentos 3D. Bem, pessoal, porque tanto banheiro quanto cozinha é uma área aí mais delicada, é meio complicado na hora de limpar. Então você imagina um revestimento liso, ele já dá trabalho para limpar. Por exemplo, o box do banheiro, que é de vidro liso, né, geralmente. Já dá trabalho para tirar aquela gordura. Você imagina um revestimento 3D aí na área do box, né? Na área de fora do box, pode ser até interessante que você colocar, né? Porque não vai dar tanto trabalho para limpar. Mas na área do box, que vai pegar gordura, não é interessante por esse motivo. Louças brancas nunca saem de moda, combinam com tudo e não mancham. Tem muita gente que acha que as louças coloridas elas são melhores porque elas não vão mostrar sujeira. Isso é mentira. Quanto mais escura a louça, mais sujeira você vai ver. Evite deixar o vaso de frente para a porta. Sempre que possível, coloque, por exemplo, a pia, que é uma coisa mais bonita. A pessoa vai, a hora que ela chega na porta, ou ela está passando na porta do seu banheiro, ela não vai ver o vaso, ela vai ver o gabinete e a cuba, né, a torneira, o espelho. Então, é mais agradável realmente do que você dar de cara com o vaso, tá bom? Planta baixa para banheiros. Nesse primeiro aqui, a gente consegue ver que é um banheiro de 1,60 por 2,30. No outro ali, a gente consegue ver que é um banheiro de 1,70 por 3,20 com banheira.
Então mostra aí uma sugestão de disposição das coisas. Esse aqui a gente consegue ver que é um banheiro aí de 1,60 por 2,10, uma sugestão de como você pode colocar pia, vaso e box. No outro ali do meio também 1,60 por 2,10, mas como vocês podem ver aí mudou, né? O primeiro era a porta de correr, nesse segundo aqui é a porta de abrir. E no terceiro ali, 1,70 por 1,90 também com porta de abrir, uma outra opção aí também de layout. Porta de correr no banheiro, pessoal, apesar de parecer uma coisa aí muito interessante, né? Porque você não vai ter, diferente da porta de abrir, como vocês podem ver na imagem ao lado aí, que a porta de abrir, ela ocupa esse espaço. Nesse caminho que a porta vai percorrer, você não pode ter nada. A porta de correr parece ser uma solução maravilhosa, só que ela não é uma solução maravilhosa para banheiro. Por quê? A porta de correr, ela não veda cheiro e ela não veda som. Lâmpada de cromoterapia. Pode ser que você seja daquela pessoa assim que quer tomar um banho relaxante. Você pode ter essa opção aí de colocar a lâmpada de cromoterapia dentro do seu box, por exemplo. Você pode aí fazer ela aí mudando de cores e você vai relaxando aí com um banho gostoso, né? Bem interessante para quem gosta desse tipo aí de lâmpada. Se você for ter uma pia, né, que não tem armário embaixo, é interessante aí que você coloque esse tipo aí de sifão aparente, porque vai ficar mais bonito e elegante. Se você tiver o gabinete escondendo, você pode colocar aquele de plástico mesmo. Precisa tomar bastante cuidado para ele não estragar a sua marcenaria, porque com o decorrer dos meses ele começa a vazar. Quando vocês forem instalar qualquer tipo aí de marcenaria ou de pedra na casa de vocês, é importante que vocês tenham esse nível para vocês checarem aí junto com o instalador se ele está instalando as coisas com o nível correto, para que vocês não tenham esse problema de ter, por exemplo, uma pia com água empoçada. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, pessoal, é referente aqui ao frontão quando você tem cuba de sobrepor. Então, vamos supor aqui que nesse banheiro a pessoa tivesse colocado uma saia de 10 centímetros aqui na frente dessa pedra. Nesse caso aqui, ela só colocou a pedra, não tem a saia. Mas vamos supor que ela tivesse colocado uma saia de 10 centímetros. Nesse caso, se ela colocasse um frontão lá atrás naquela parede, caso não existisse esse azulejo aqui, ficaria feio colocar um frontão aqui de 10 centímetros para combinar com a saia, porque a pessoa optou por uma cuba de sobrepor bem alta. Então, nesse caso aqui, é interessante que você coloque a altura do frontão do tamanho da cuba, para que não fique esquisito. Se fosse uma cuba de embutir, por exemplo, e a saia fosse de 10, aí colocar um frontão de 10 ficaria legal. Mas nesse caso aqui, como a cuba ela é de sobrepor, é sempre interessante que o frontão ele acompanhe o mesmo tamanho da cuba para ficar elegante. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de ergonomia para banheiro. Ela praticamente fecha aí muita coisa que a gente deixou de falar nos outros vídeos. Como vocês podem perceber aí, é muita informação, né, que cada ambiente tem, né, são muitos detalhes. Próxima aula eu vou falar para vocês sobre a ergonomia na sala. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.